queria te perguntar o seguinte, porque é óbvio que naquela cena toda que a gente viu ontem tem um componente machista muito presente, muito evidente, né? Se fosse um ministro homem ali, aquela tropa de choque não teria atuado assim, com tanta coordenação, com tanta brutalidade coordenada, como a gente viu ontem, né? Omar Aziz, Plínio Valério, Marcos Rogério, os três parece que combinaram ali, né? Mas eu queria ouvir a tua análise, porque eu acho que ali tem um outro componente muito evidente também. Esse Congresso, em especial este Senado que a gente está vendo agora, é uma rede de negócios, né? Não é um parlamento, não é um Senado no sentido original do termo. O Plínio Valério tem negócios ilegais no Amazonas, por sua vez o Omar Aziz também tem interesses coordenados com ele, e a Marina, me parece muito claramente, ao atuar em prol do meio ambiente, ela, de fato, impede esse tipo de negociata que interessa a esses políticos. Eu queria te perguntar qual é a tua leitura desses componentes todos misturados ali ontem naquela cena, se você viu esses componentes que pelo menos formaram a minha percepção. Cris, também fico feliz de conversar contigo. Deixa eu te dizer, essa tua pergunta, ela é muito interessante, porque são duas questões que se complementam. Primeiro, nós precisamos ter certeza, entre nós, que se fosse um homem defendendo as mesmas ideias da Marina, o tratamento seria diferente. Quando o Marcos Rogério diz, ponha-se no seu lugar, ministra, se existe um lugar para ela estar, para uma mulher preta como Marina Silva estar, que não era aquele, qual lugar é esse? Essa é a frase mais comum, ele não foi sequer criativo para falar conosco, para vociferar o seu machismo. Né? Ele usou um clássico do machismo e da misoginia. Então, o Brasil, é um país que tem menos mulheres participando da política do que a Arábia Saudita. Eu trago sempre esse exemplo, por quê? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa do Brasil qual é a sua imagem sobre a vida das mulheres na Arábia Saudita, essa pessoa responderá que é pior que o Brasil. Pois bem, o Brasil tem índices piores de participação política do que a Arábia Saudita. Então, vejam bem, ele diz isso como uma norma ou uma forma regulatória da presença das mulheres no espaço público. E isso tem um impacto gigantesco. Quando nós pedimos a cassação do Marcos Rogério, nós pedimos porque nós sabemos o que acontece quando um comportamento como o dele é autorizado. As pessoas acharam horrível a minha filha ser ameaçada muitas vezes, mas nada aconteceu com aqueles que a ameaçavam. O que isso fez? Isso tornou esse comportamento um comportamento aceitável. Hoje, não é apenas a minha filha. Os filhos de quase todas as mulheres parlamentares são vítimas de ameaças. Percebe? Então, nós tratamos o caso do Marco Rogério como um caso do Senado debater. Esse é o comportamento aceitável? Vocês acham que isso é compatível com a conduta de um parlamentar? Vocês acham que esse é o exemplo que um homem público deve dar a todos os homens do Brasil? Porque eu fui uma figura pública desde os meus 22 anos. Eu era fumante, vou contar uma coisa para vocês. Eu era fumante, eu fumei dos meus 13 aos meus 29 anos. Aí, Cris, me diziam assim, tu não fuma em público porque tu esconde? Eu não fumo em público porque eu sou a mulher mais jovem, a mulher mais votada da história do Rio Grande do Sul. Eu não quero que nenhuma pessoa ache que é bacana ser fumante, porque não é. É uma dependência química, é horrível. Como exemplo, eu mudei a minha vida pública para que as pessoas não vissem, não atribuíssem um valor legal. Não é bacana. E não era escondido, eu era uma mulher adulta, eu sustentava o meu vício. Era porque eu sabia o peso, a responsabilidade de ser uma pessoa pública. Qualquer mãe que está me ouvindo em casa sabe o que é exemplo. Eu, às vezes, vejo uns defeitos na minha filha e eu penso, nossa, igualzinha a mim, nos defeitos. O exemplo. Assim como eu vejo qualidades maravilhosas, né? Ele pensa, igualzinha a mim ou ao meu marido. Vejam bem, então, o Senado precisa decidir se esse exemplo pode, se isso pode. Além disso, Cris, existe uma outra questão que é muito importante. A misoginia é um instrumento de legitimação de discursos. Porque o Brasil é um país machista. Vejam o caso do impeachment da Dilma.
eu posso afirmar peremptoriamente que o golpe foi misógino, correto? Mas seria incorreto dizer que o golpe se deu por causa da misoginia. A misoginia era o dispositivo de legitimação pública dos interesses do golpe. Eles não diziam assim, vamos dar o golpe para fazer a reforma trabalhista, vamos dar o golpe para retirar direitos, vamos dar o golpe porque a Dilma tem uma agenda diferente da nossa. Eles diziam, ela é mulher, ela é ruim em economia, ela é mulher, se ela tivesse um namorado, a economia brasileira estava melhor. Ou seja, a misoginia legitimava a agenda do golpe. Então, sim, o que aconteceu com a Marina foi misoginia, foi violência política de gênero. A serviço de que está? A serviço de uma agenda. É usado para legitimar uma agenda. E aqui está o pulo do gato. É por isso que nós, mulheres de esquerda, somos as mais atacadas. Porque nós representamos, veja as votações que as mulheres têm. Quando a gente fala de Tarília Petrônio, uma mulher negra de Niterói, professora, essa agenda dessa turma é uma agenda muito mais popular. O que eles fazem? Eles usam o sistema de desinformação do Brasil, é todo baseado em gênero e raça, gente. Todo baseado em gênero e raça. Porque eles sabem a força das mulheres. Nós, os progressistas, é que às vezes vacilamos sobre a dimensão dessa força. Eles não, por isso que eles nos atacam tanto. Então, sim, eu só fiz essa introdução, Cris, porque eu tenho medo que, ao falar da pauta ambiental, a gente subestime o que é a violência que as mulheres estão sofrendo na política. Nós, no instituto que eu presido, a Gabi sabe, a gente já conversou sobre isso, a gente tem um serviço que chama-se Plantão Colmeia, de atendimento a mulheres parlamentares em situação de violência. A gente tem serviço psicológico, jurídico e comunicacional. Gente, as nossas parlamentares, elas estão destruídas. É horrível lidar com o drama de ver o filho ameaçado pela sua atuação política. É horrível ler 24 horas por dia que é incapaz. Vocês acham que eu não sei da minha capacidade? É claro que eu sei. Sou uma mulher que estudou muito para chegar onde eu cheguei, que trabalhou muito para chegar onde eu cheguei. Eu não tenho nenhum parente importante, nunca tive partido grande. Mas vocês acham que é fácil todos os dias, desde os 22 anos, ouvir que é burra? Ou ouvir que era só bonita? É evidente, não é normal. Ou ouvir que vai ser morta, ou ler detalhes sórdidos sobre a própria morte, encontrar uma pessoa na rua sendo uma mulher pública, a pessoa vem abraçar, não saber se vai abraçar ou se vai matar. Essa é a vida de todas as nossas parlamentares. Então, minimizar o que a Marina, se acontece com a Marina, nós no Instituto estamos desesperadas. Porque amanhã, em qualquer Câmara de Vereadores, vão fazer pior. Porque não tem Globo, não tem CL, não tem ninguém. Com a Marina, que mostra na TV, fazem isso, vocês imaginem na Câmara no interior do Rio Grande do Sul, em Jaguarão, onde tem a Maria Fernanda sozinha, ou no interior, no sertão nordestino. Percebe? Onde não tem grande mídia, onde não tem repercussão nacional. Então, o que aconteceu ontem, a nós nos desespera, porque nós já estamos perdendo mulheres na política. Nós já estamos. Eu já não concorri uma eleição por causa disso, a Áurea Carolina já não concorreu por causa disso, estou falando dos nomes que vocês conhecem. Né? O que acontecerá se esse ato não for um ato de virada na eleição do ano que vem? Nós não temos como saber nem como mensurar. Eu quero agradecer muito, Manu, pela sua fala, que o Chico Sá estava tomando nota enquanto você falava, eu acho que é... Claro, as frases da Manuela eu coleciono, eu sempre anoto. E como eu tinha ressaltado no início, infelizmente a Manuela tem experiência pessoal, né, nisso e também na carreira, e muitas mulheres desistem desse caminho. Muitas deputadas já desistiram, a Áurea Carolina, por exemplo, aliás, não desistiu, né? Ela continua atuando ali, é uma ativista muito importante, mas saiu, deixou de se candidatar como deputada por conta disso. Porque você não. Mesmo que seja uma mulher com toda a coragem do mundo, mas está sob ameaça. O alvo é total, e é sobre o filho também, é sobre a família inteira. E num lugar que não tem sequer ali um noticiário para uma defesa mínima, para uma repercussão, a mulher está mais desprotegida ainda. Então não é fácil. Você pega, e é todo dia, não é? Essa pauta, essa misoginia, esse ódio às mulheres, ela une muito a extrema-direita. Tanto que ontem tivemos a Marina, hoje o Nicolas Ferreira, ele abre a fala dele... não tinha nada, o assunto era a relação Estados Unidos-Brasil, ele abre a fala dele atacando a Janja.
Então é um discurso permanente, é um ódio permanente às mulheres, porque os une. O que une a macharada da extrema-direita, da direita até a extrema-direita, é esse ódio às mulheres. Talvez seja o ponto principal da plataforma deles. É isso. Eu vou passar, Manu, para você fechar. E muito rapidinho, porque a gente vai ter que seguir, eu vou me despedir de você da Cris Serra. Então, muito rapidamente, eu queria que você falasse sobre a chance real dessa cassação pela experiência política que você tem, levando em conta a proporção, ainda bem, que a gente teve com esse caso misógino e essa violência contra a Marina Silva. Gabi, eu sou da tese que acha que as questões das mulheres são as mais amplas da sociedade brasileira. Que a turma que acha que a agenda das mulheres isola a esquerda não entendeu nada do que está acontecendo no Brasil e não sabe como as mulheres, de uma forma muito ampla, se identificam com as nossas bandeiras. Pode não se identificar com o nome, né? Mas com as bandeiras, com as causas. E enfrentar a Marina Silva com o nível de desrespeito que ela foi enfrentada, lembremos que o senador Plínio tem desejo de matá-la. Eu não tenho desejo de matar ninguém. Tenho adversários brutais. Não consigo ter esse desejo, né? Não, olha a loucura do que a gente está falando. Ele manifestou isso, eu não estou inventando. Enforcar e matar. No conto de Aia enforcam as aias que não se comportam. Quem não está vendo a nova temporada, assista para ver que é exatamente o desejo do senador. Então, eu acho que nós estamos num momento de depuração. Na semana passada, um deputado foi punido em função do ato que cometeu contra a ministra Gleisi. A machosfera, o volume de dinheiro que é movimentado, que nós feministas falamos há mais de uma década, está sendo mais amplamente repercutida. Vejam que saiu no Fantástico, há 15 dias, se não me equivoco. Né? Então está chegando, as pessoas estão mais atentas a esse assunto. Sim. Eu acho que nós temos uma chance maior do que tivemos de conseguir construir a punição do senador Marcos Rogério, a partir de um debate necessário sobre qual é o decoro que um parlamentar deve ter. O Senado vai ter que escolher se acha que isso é razoável, se é razoável dizer que uma mulher não está no seu lugar quando está ali, uma ministra de Estado como Marina Silva, uma mulher com uma trajetória imensa nacional e internacional, ou se isso não é aceitável. Eu, Gabi, em poucos minutos, nós temos mais de 15 mil assinaturas. Poucos minutos. Só numa rede social que é a minha. Ou seja, eu tenho certeza que nós seremos milhares exigindo a cassação do senador Marcos Rogério. E acho que é importante que nós também saibamos, e vou terminar, eu sei que vocês têm pressa, mas dizer algo que tem a ver com a provocação do Chico. Quando as instituições não fazem nada, a ameaça se torna muito pior. Eu não comecei a ser ameaçada pelas redes sociais. A primeira ameaça que eu sofri na minha vida pública se deu no meu primeiro discurso na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ela nem foi pelo celular, ela foi pelo telefone antigo. Ligaram para minha mãe e disseram que me matariam se eu continuasse perguntando, questionando sobre os mortos e desaparecidos na guerrilha do Araguaia. Sabe qual foi a diferença? A diferença não foi o medo que eu senti. A diferença é que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre parou quando eu registrei que fui ameaçada. O presidente da Câmara, que era um homem de centro-direita, exigiu que a Brigada Militar me escoltasse e que as investigações fossem conduzidas com celeridade. Sim. Hoje, nós temos a maior parte das deputadas federais andando de carro escoltado diante de um Congresso Nacional que não reage, de instituições que minimizam e mesmo dos nossos parceiros de esquerda que acham que isso é normal. Marcelo Freixo virou herói porque enfrentava as milícias e andava escoltado. Nós, mulheres, andamos escoltadas porque existimos. Exato. E somos tratadas como um problema da esquerda. E não como as heroínas que são as mulheres que carregam os seus filhos de um estado a outro, protegendo da extrema-direita que nos ameaça. Então, Chico, a ausência de respostas institucionais é cruel com essas mulheres. E é por isso que nós vamos exigir que o Senado diga que Marcos Rogério não está no seu lugar. Aquele não é o lugar dele, aquele tem que ser lugar de gente honrada, de gente séria, de gente que não odeia as mulheres e que as respeita. Fundamental. Manu, Manuela Dávila participando aqui com a gente. Obrigada pela sua gentileza. E Cris Serra também, sempre um prazer ter você, querida. Um abraço grande em vocês duas, um prazer. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Debate aqui, conversa maravilhosa, super sedativa, muito bacana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, querida. Outro nível, né?